A história secreta das cidades submersas. Em um mundo onde o real e o mítico se encontram nas profundezas dos oceanos, as cidades submersas têm fascinado a humanidade por séculos. Hoje, exploraremos três das mais enigmáticas cidades submersas. Atlântida, a lendária metrópole perdida. Dvarka, a cidade dourada do deus Krishna. E Heracleion, o porto egípcio engolido pelo mar. Atlântida, a misteriosa ilha mencionada pela primeira vez por Platão em seus diálogos, Timeu e Eucrítides, continua a capturar a imaginação de estudiosos, escritores e entusiastas de mistérios até hoje. Essa ilha lendária, descrita como maior que a Líbia e a Ásia combinadas, teria existido além dos Pilares de Hércules, local que hoje conhecemos como Estreito de Gibraltar, e se destacava por sua incomparável potência naval e riqueza monumental. A origem e a descrição de Platão. Platão, um filósofo da Grécia Antiga, nos ofereceu a primeira e mais detalhada descrição de Atlântida. Segundo ele, a ilha era um reino de avanços e esplendor arquitetônico, com anéis concêntricos de terra e água que alternavam até o centro da cidade, onde um magnífico templo dedicado a Poseidon, o deus do mar, dominava a paisagem. Esta civilização avançada não era apenas um prodígio arquitetônico mas também um império militar que, eventualmente, tentou expandir seu domínio para além de seu território insular, subjugando partes da Europa e África. A queda mítica. A história de Atlântida não é apenas a de glória e avanço, é também uma narrativa de moralidade e destruição. Platão descreve que, corrompidos pela ganância e pelo poder, os atlantes invocaram a ira dos deuses, que enviaram um dia terrível de terremotos e inundações, fazendo com que a ilha afundasse no mar em um único dia e noite de infortúnio. Esta narrativa serve como uma poderosa alegoria sobre os perigos da ubris e do desrespeito pelas leis divinas e naturais. Interpretações e teorias modernas. Ao longo dos séculos, a localização de Atlântida tem sido alvo de especulação e investigação intensa. Algumas teorias colocam Atlântida no Atlântico Norte, outras no Mediterrâneo, e há ainda quem sugira locais mais exóticos como a Antártida. Cientistas e arqueólogos, por vezes, veem na lenda de Atlântida ecos de catástrofes reais, como a erupção de Santorini no mar Egeu, que poderia ter inspirado os relatos de uma civilização engolida pelo mar. Impacto na cultura popular e na ciência. Atlântida transcendeu suas origens filosóficas para se tornar um pilar da cultura popular, inspirando uma vasta gama de obras literárias e cinematográficas. A cidade submersa também figura em diversas teorias da conspiração e narrativas esotéricas que sugerem que Atlântida foi um berço de conhecimento avançado, ou mesmo de tecnologia alienígena. Essas interpretações, embora criticadas por falta de evidências científicas, demonstram o fascínio duradouro que Atlântida exerce sobre a mente humana. Conclusão. Atlântida, mais do que uma localidade perdida, é um símbolo poderoso das aspirações humanas e dos perigos de nossa própria arrogância. A busca pela verdade sobre essa ilha mítica nos leva a uma reflexão sobre o nosso passado e o mistério das civilizações que desapareceram. Seja como metáfora, seja como mistério arqueológico real, a história de Atlântida continua a nos ensinar sobre os limites da humanidade e a eterna curiosidade que nos leva a explorar o desconhecido. Dvarka, referida nas sagradas escrituras indianas como a cidade dourada de Krishna, é uma das 7 cidades sagradas do hinduísmo e desempenha um papel central nos textos épicos da Índia, como o Mahabharata. Localizada na costa ocidental do estado de Gujará, Dvarka é hoje um sítio de peregrinação, mas suas origens míticas e descobertas arqueológicas contam uma história de esplendor antigo e eventual submersão que fascina historiadores e devotos. O contexto mítico e religioso. Segundo as escrituras, Dvarka foi construída por Krishna, uma encarnação do deus Vishnu, que escolheu esta localização como seu reino terreno. A cidade é descrita como uma fortaleza de beleza e riqueza inigualáveis, feita de ouro e pedras preciosas, e protegida por muros altos e portões fortificados. Dvarka serviu não apenas como um bastião de espiritualidade, mas também como um centro de administração política e cultural durante o período Dvapara Yuga. A submersão e as descobertas arqueológicas. A lenda diz que após a partida de Krishna do mundo material, Dvarka foi submersa pelo mar, um destino que muitas vezes é interpretado como um ato de limpeza divina. As pesquisas arqueológicas modernas, no entanto, oferecem uma visão mais concreta desta narrativa.
Escavações e investigações subaquáticas na região de Dvarka revelaram evidências de antigas estruturas que datam de milhares de anos, incluindo partes de paredes, pilares e até uma escadaria que conduz ao oceano. Estes achados sugerem que Dvarka pode ter sido uma cidade próspera que realmente sofreu inundação, possivelmente devido a um aumento do nível do mar ou atividade sísmica. Significado histórico e religioso. O estudo de Dvarka proporciona uma visão fascinante da intersecção entre mito e realidade. Para os devotos, as descobertas arqueológicas reforçam a veracidade dos textos sagrados, enquanto para os historiadores, essas descobertas oferecem um vislumbre das práticas arquitetônicas e urbanas da antiguidade. Além disso, Dvarka serve como um símbolo da eternidade de Deus e da efemeridade das realizações humanas, uma cidade que, apesar de sua glória, foi engolida pelo mar, mas ainda vive na fé e nos corações dos fiéis. Impacto cultural e continuidade. Dvarka continua a influenciar a cultura e a religião na Índia. Ela é um local de peregrinação vital para o hinduísmo e atrai pessoas de todo o mundo interessadas em explorar suas raízes míticas e históricas. As festividades e rituais que ocorrem em Dvarka hoje são uma celebração da vida de Krishna e uma reverência ao seu legado espiritual, mantendo viva a memória da cidade dourada. Conclusão. Dvarka exemplifica como as histórias de cidades submersas transcendem a simples perda geográfica para tocar o coração de questões espirituais e históricas mais profundas. A cidade de Krishna, com sua história de esplendor e submersão, nos lembra da impermanência das realizações materiais e da perenidade dos valores espirituais. As descobertas arqueológicas em Dvarka não apenas enriquecem nosso entendimento do passado, mas também reforçam a ponte entre a fé e a história, entre o divino e o terreno. Herakleion, também conhecida como Tonis, é uma cidade que, até sua redescoberta no início do século XXI, estava envolta em mistério e confundida com mito. Localizada na foz do Nilo, perto da moderna Alexandria, Herakleion serviu como um porto vibrante e um centro religioso crucial para o Egito antigo antes de desaparecer sob as águas do Mediterrâneo há mais de 1000 anos. O apogeu e a função de Herakleion. No auge de sua glória, Herakleion era a porta de entrada para o Egito para todos os navios vindos do mundo grego. A cidade não só era um hub comercial essencial, conectando o Egito a outras civilizações do Mediterrâneo, mas também um importante centro religioso, abrigando o principal templo dedicado a Amon, uma das divindades mais veneradas da mitologia egípcia. A cidade era adornada com magníficas estruturas, estelas monumentais e colossais estátuas dos faraós e deuses egípcios, refletindo sua importância tanto política quanto espiritual. Descoberta e redescoberta arqueológica. Herakleion foi mencionada por historiadores clássicos como Heródoto e Estrabão, mas sua localização e mesmo sua existência foram, por muito tempo, objeto de debate entre os arqueólogos. Tudo mudou no ano de 2000, quando o arqueólogo submarino Frank Godil, com a ajuda de tecnologia moderna, descobriu os restos da cidade submersa na Baía de Aboukir. O que foi encontrado excedeu todas as expectativas, dezenas de navios naufragados, centenas de ânforas que uma vez transportaram mercadorias através do mar, e estatuetas de ouro que sobreviveram ao teste do tempo. Tesouros subaquáticos. Os artefatos desenterrados em Herakleion são de valor inestimável para compreender a vida cotidiana, as práticas religiosas e as interações comerciais do Egito Antigo. Entre os achados mais espetaculares estão uma grande quantidade de moedas de ouro, joias delicadas, e especialmente as enormes estátuas que representam tanto os faraós quanto as deidades egípcias, que foram meticulosamente levantadas do fundo do mar e restauradas. Impacto histórico e cultural. A descoberta de Herakleion lançou uma nova luz sobre a complexidade das relações comerciais e religiosas no mundo antigo. O estudo desses artefatos proporcionou uma melhor compreensão das práticas de culto e das festividades que ocorriam em Herakleion, como os rituais magníficos em honra de Amon, que atraíam peregrinos de todo o Egito. Além disso, os registros encontrados ajudam a esclarecer a cronologia dos governantes egípcios e suas políticas em relação às cidades portuárias e ao comércio marítimo. Conclusão. A redescoberta de Herakleion é um lembrete da impermanência das cidades e civilizações humanas, mas também um testemunho da nossa capacidade de recuperar e aprender com o passado.
Os tesouros de Heracleion, agora preservados e estudados, continuam a contar a história de uma cidade que foi tanto um centro cosmopolita quanto um local sagrado, desempenhando um papel crucial na história cultural e econômica do Egito Antigo. Como Heracleion uma vez conectou o Egito ao mundo, sua descoberta reconecta o presente ao passado antigo, revelando as profundezas da história submersa. Se você gostou do conteúdo, deixe o like e se inscreva no canal, que sempre haverá novas curiosidades.